dito que toda reunião deveria ter um mínimo de organização. Um mínimo de organização. Existe algo básico, assim, que é fundamental, que deveria existir em toda reunião. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse ponto. Ou seja, antes de iniciar a reunião, nós deveríamos ter algumas definições, nós deveríamos ter algumas ações. A primeira delas é quem é o dono daquela reunião, tá? Se tem uma reunião que não funciona, é aquela que não tem alguém para conduzir a reunião. A reunião ela tem que ter alguém que tenha exatamente a noção de quais são os objetivos daquela reunião, se ela está desandando, se não está. É o cara que vai, né, a pessoa que vai fazer com que a reunião ela ande, ela aconteça e seja produtiva. Não sei se você já aconteceu isso contigo, de você chegar numa reunião onde quem chamou aquela reunião por algum motivo ou outro não vai, e mesmo assim aquela reunião acontece, você percebe que é uma reunião morta, é uma reunião que não deveria ter existido, né? Então tenha cuidado com isso, sempre defina um dono para a reunião. Segundo ponto, tenha sempre claro qual que é, obviamente que aqui local e horário, né, não é possível que isso não esteja acontecendo assim, né? Você tem que definir um local e horário para a reunião. Mas mais do que isso, e aqui é que está o grande ponto, definir um tempo total para aquela reunião. Não deve existir uma reunião que não tenha um tempo fechado para que as pessoas possam se organizar, né? Não dá para ir para uma reunião sem saber o horário que vai sair, a menos em reuniões excepcionais, né? Lógico que quando nós vamos ver no nosso treinamento de gestão de crise que existem algumas reuniões que realmente você não consegue definir tempo. Mas tirando esses momentos de caos, de crise, uma reunião normal aí do dia a dia, ela tem sim que ter um tempo definido, planejado, divulgado para todo mundo que vai participar daquela reunião, para que as pessoas possam se organizar. Outro ponto que, olha, isso daqui é básico, mas é muito fácil pecar nisso daqui, né? Eu trabalhei em companhias muito grandes e que tinham aí todo um procedimento de qualidade e processos de trabalho muito bem definidos, e mesmo com todo esse framework aí de trabalho por trás, ainda assim a maioria das reuniões não tinha uma pauta definida. Não tinha uma pauta definida. Você vai para a reunião pode até ter uma temática, tá? Vai ser a reunião para falar de people, a reunião para falar do projeto XYZ, a reunião do financeiro. Não é disso que eu estou falando, isso é muito fácil de fazer, estou falando de definir uma pauta. Pauta é você ter quais são os assuntos que serão discutidos, quais são as pendências, quais são as decisões que se esperam tomar naquela reunião. Não é só ter um tema aberto e livre, não. É ter uma sequência de temas ou de assuntos que vão ser discutidos. Isso é pauta, tá? Vamos lá. Entrando já nessa questão de pauta, você já tem que ter o objetivo da reunião, você tem que ter os temas, você tem que ter o responsável para apresentar cada tema. Isso daqui é importantíssimo, tá? Porque você define quem vai falar na reunião. Obviamente que a reunião, em tese, né? Isso pode mudar, mas em tese todo mundo tem o direito de participar e falar. Mas algumas pessoas em especial, elas vão apresentar temas. Né? Então você tem que, olha, para cada tema, definir quem que é o responsável por apresentar aquele tema. Outro ponto que a gente sempre peca, por isso que o horário da reunião nunca bate. Defina tempo por tema. O Huguinha vai falar sobre as férias da equipe, coloca quanto tempo ele tem para falar sobre aquele assunto, né? Ou quanto tempo a reunião tem para tomar uma decisão em cima daquele assunto. Simples assim. E levar
pendências da última reunião. Isso daqui é algo que é uma ação de gestão, tá? Para que você consiga ter rastreabilidade de uma reunião para outra. Principalmente quando você tem uma pauta que ela se repete, né? Existem alguns temas que você sempre está discutindo, né? Dentro do ambiente corporativo. Eu sempre vou falar sobre o andamento do trabalho, eu sempre vou falar sobre como está a motivação do meu time. Existem alguns temas que você acaba marcando reuniões periódicas. Nessas reuniões, de uma para outra, sempre há algumas decisões que foram tomadas, então saem daquela reunião algumas ações a serem feitas e também temas que por algum motivo ou outro não foram discutidos, né, pendências. Esse tipo de informação ela tem que ser rastreada, ela tem que ser levada de uma reunião para outra, para que quem ficou com aquela pendência, quem ficou com aquela ação para tomar, consiga demonstrar o que já foi feito em relação àquela tomada de decisão, ou para que um assunto volte a ser discutido se for necessário. Ok? Tudo isso aqui que eu estou falando, pessoal, é pauta, tá? A reunião não começou ainda não. Você está preparando a pauta, você está preparando os assuntos, levantando quem vai falar, quais são os temas, o tempo para cada tema, se tem pendência, quem que vai responder por aquela pendência, quem que vai, né? Isso aqui é uma pauta, isso aqui exatamente faz todo sentido do mundo para a organização da reunião, para que ela seja produtiva, a criação de uma pauta. Lembrando que aqui a gente está falando de temas mínimos, tá? Isso aqui é o mínimo que você tem que ter para uma reunião. No ambiente aqui desse treinamento, eu vou deixar alguns modelos de pauta para que você possa usar como base aí para a tua organização. Outra definição que tem que acontecer antes do início da reunião. Quem faz a ata? O velho secretário. Embora dentro do ambiente corporativo não é normal, né, falar de secretário. Né? Em alguns ambientes é mais comum você ter aí a figura do secretário, mas nem sempre isso existe, tá? Eu diria que normalmente não existe. Então tem que ter alguém para fazer a ata, ou se não vai fazer uma ata formal tal, e, né, como manda aí todo o script, mas que tenha alguém pelo menos fazendo uma anotação de quais são as decisões que estão sendo tomadas e do que está ficando pendente. Né? No mínimo isso. Definir quem faz o registro do histórico ali do que está acontecendo, do que vai acontecer naquela reunião. Quem for o dono da reunião tem que ser o cão de guarda, né? Cão de guarda do uso do tempo, tá? Você tem que, lógico, de posse da pauta, a pessoa tem que se preparar. Se ela não concordar com aquele tempo que foi dado para ela, antes de começar a reunião, define com quem é o dono da reunião, se precisa de mais, ou uma forma de ajustar ali o tempo que ela vai precisar para apresentar aquele tema. E uma outra situação é a seguinte: naquele exemplo que eu passei de reuniões que são periódicas, né, principalmente nessas reuniões, se não há nenhum tema para ser discutido, se não há nada de novo para ser falado, se você que é o dono da reunião consultou todo mundo e nenhuma das pessoas tem alguma coisa a apresentar e você também não, cancela essa reunião. Olha, não vai para a reunião para um ficar olhando para a cara do outro e tentar achar assunto. Valorize o teu tempo e o tempo dos teus colegas. Né? Toma muito cuidado com isso daí. Eu cansei de ir em reunião que não tinha o que decidir só porque ela estava previamente agendada. Toma cuidado com isso. Né? Se você é o dono da reunião ou se você não é o dono, tente orientar aí dentro da sua companhia para que isso não aconteça. E, finalmente, esse tema de reunião periódica, ela
ela tende a desandar, né? Você tem que ter cuidado com isso, você tem que ter cuidado para priorizar bem os assuntos, porque se você não tomar cuidado, as pessoas acabam fechando a agenda, ou fechando a agenda no sentido de reservar tempo para participar daquelas reuniões e esse acaba sendo o motivo principal para aquela reunião acontecer. Né? Toma cuidado com isso, né? Realmente organize a reunião para que ela tenha assuntos para serem tratados. As pessoas elas têm muito trabalho para fazer. Né? Olha, lembra que nós falamos lá atrás que a reunião é um dos lugares onde se mais perde tempo nas organizações? Tem até algumas pesquisas que diz que é o lugar que mais perde tempo. Um dos principais motivos é esse. Simplesmente agendou lá uma sequência de reuniões, só porque está agendado acha que tem que fazer a reunião. Ó, se você é o dono da reunião, levante os assuntos antes. Se não tiver assunto, cancela a reunião. Legal? Então é isso daí. Tudo isso aqui é antes do início, tá?